Você acha que sabe se comunicar. Você não sabe. Nenhum de nós sabe. E isso não é culpa sua, é programação. Toda vez que você puxa o celular para evitar um silêncio desconfortável, toda vez que prefere mandar mensagem em vez de ligar, toda vez que interpreta mal uma frase porque não conseguiu ler o tom, você está testemunhando o colapso da inteligência social humana. Comunicação não é trocar informações. Relacionamento não é manter contato. Conexão não é ter 800 seguidores. Estamos no meio de uma extinção silenciosa da habilidade que nos tornou humanos, a capacidade de realmente entender outro ser humano. Nos próximos 15 minutos, vamos desmantelar essa ilusão de conectividade e descobrir o que realmente perdemos e como podemos recuperar antes que seja tarde demais. Mas antes de falar dessa catástrofe moderna, precisamos voltar à origem. Quando foi que nasceu a ideia de que humanos precisam se comunicar de verdade? Você pode falar com alguém por horas e não comunicar absolutamente nada. Pode postar todos os dias e estar completamente desconectado. Porque comunicação real não é sobre palavras, nunca foi. É sobre algo muito mais profundo, algo que estamos esquecendo como fazer. A verdadeira ciência da comunicação humana começou há 2.500 anos com os sofistas gregos. Não era sobre retórica vazia como você aprendeu. Era sobre entender a alma humana através do diálogo. Sócrates andava pelas ruas de Atenas fazendo uma coisa radical. Ele ouvia, ele fazia perguntas. Conhece-te a ti mesmo não era só autoconhecimento, era a base para conhecer o outro. Ele entendia que você não pode se comunicar de verdade se não compreende primeiro como a mente humana funciona, como as emoções distorcem percepções, como o ego bloqueia entendimento. O método socrático era simples, mas brutal. Perguntas encadeadas que forçavam você a confrontar suas próprias contradições. Não era agressivo, era preciso, cirúrgico. Ele acreditava que dentro de cada pessoa havia verdade, esperando ser descoberta através do diálogo genuíno. Eu não posso ensinar nada a ninguém, eu só posso fazê-los pensar. Essa frase destruiu impérios de certeza e custou-lhe a vida. Em 399 a.C., aos 70 anos, foi condenado à morte por corromper a juventude. O crime real? Ensinar pessoas a pensarem por si mesmas através da comunicação autêntica. Eles o acusaram de impiedade. Na verdade, ele mostrava que imperadores estavam nus. Seus discípulos continuaram. Platão fundou a academia. Aristóteles criou a lógica formal e escreveu retórica, não um manual de manipulação, mas um tratado sobre como entender audiências, contextos, emoções. A inteligência social virou disciplina. Mais tarde, no Renascimento, essa tradição ressurgiu. Erasmo de Roterdã, Montaigne, pensadores que entendiam que comunicação era sobre construir pontes entre mentes diferentes. Dessa tradição nasceu a psicologia moderna, a sociologia, a antropologia. Tudo fundado numa premissa: humanos precisam se entender para sobreviver juntos. Hoje presenciamos o oposto. Vivemos na era da comunicação instantânea. Mensagens chegam em milissegundos, videochamadas conectam continentes. Você pode falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento. A tecnologia prometeu nos aproximar, mas a realidade é muito menos otimista. Estamos experimentando algo que cientistas chamam de empobrecimento comunicacional. É um fenômeno documentado. Quanto mais canais de comunicação temos, pior nos comunicamos. Parece paradoxal. Não é. É matemática cruel. A psicóloga Sherry Turkle, do MIT, passou 15 anos estudando como tecnologia afeta relacionamentos. Ela descobriu algo perturbador. Conversas cara a cara diminuíram 62% entre 2000 e 2020. Em compensação, trocamos mensagens de texto em média 96 vezes por dia. Mas mensagens não são conversas, são transações, rápidas, superficiais, sem nuance. A teoria da redução de pistas sociais explica o desastre. Quando você conversa pessoalmente, processa milhares de sinais, tom de voz, microexpressões faciais, postura corporal, contato visual, pausas, respiração. Seu cérebro faz isso automaticamente, é computação social em tempo real. Você não decide fazer, acontece. Esses sinais carregam 70% do significado real da comunicação. As palavras, apenas 30%. Mas quando
você manda uma mensagem, perde todos esses 70%. Sobra texto puro, ambíguo, aberto a interpretações. Pensa numa coisa simples. Você manda ok para alguém. O que isso significa? Concordância entusiasmada? Indiferença passivo-agressiva? Raiva contida? Depende do contexto, do histórico, do estado emocional de quem lê. Quantas brigas você já viu começarem por causa de um ok interpretado errado? Quantas vezes você passou horas analisando 3 pontos de reticências, tentando decifrar se alguém estava chateado? Isso não é comunicação, é adivinhação. E estamos ficando cada vez piores em adivinhar. Pesquisadores da Universidade de Chicago descobriram o efeito de ilusão de transparência. Achamos que estamos sendo mais claros do que realmente estamos. Você escreve algo com um tom específico na cabeça. A pessoa lê com um tom completamente diferente. Ambos têm certeza que entendem. Nenhum entende. É como tentar apertar água na mão. Quanto mais você aperta, mais escapa. Quanto mais mensagens trocamos, menos nos entendemos. E nesse vazio, a inteligência social vai morrendo em silêncio. Mas existe algo ainda mais perigoso que a perda de pistas sociais. É a fragmentação da atenção compartilhada. É sobre isso que precisamos falar agora. Humanos sempre foram tribais. Sempre formamos grupos. Sempre tivemos divergências. Mas algo mudou radicalmente nos últimos 15 anos. Não é só que discordamos. Sempre discordamos. É que paramos de ocupar a mesma realidade. O psicólogo Jonathan Haidt chama isso de a grande fragmentação. Antes das redes sociais, mesmo com diferenças ideológicas brutais, todos assistiam aos mesmos jornais, liam os mesmos veículos principais, viviam nos mesmos ambientes informativos compartilhados. Você discordava do seu tio na ceia de Natal, mas pelo menos discordavam sobre os mesmos fatos. Hoje, vocês nem sequer discordam sobre os mesmos eventos, vivem em planetas informativos diferentes. Câmaras de eco hermeticamente seladas. Os algoritmos fazem esse trabalho sujo silenciosamente. Eles aprendem o que você clica, o que você compartilha, quanto tempo você passa em cada post, então alimentam você com mais do mesmo. Não porque conspiraram contra a sociedade, porque o objetivo deles é simples, manter você na plataforma. E sabe o que te mantém grudado? Conteúdo que confirma o que você já acredita, conteúdo que te deixa indignado, conteúdo que te faz sentir moralmente superior. É o viés de confirmação em esteroide, uma distorção cognitiva conhecida há décadas, agora amplificada por inteligência artificial projetada para explorá-la. Você começa a acreditar que sua bolha representa a realidade, que todo mundo pensa como você, ou deveria. E quem pensa diferente não é apenas diferente, é ignorante, mau, perigoso, precisa ser cancelado, bloqueado, silenciado. Isso acontece com todos, progressistas, conservadores, liberais, religiosos, ateus, cientistas, artistas, ninguém está imune. Pesquisadores de Yale descobriram que quanto mais inteligente você é, mais suscetível você fica ao viés de confirmação sofisticado, porque pessoas inteligentes são melhores em construir argumentos elaborados para justificar o que já acreditam, advogados da própria certeza. E aí surge algo terrível, a morte da curiosidade genuína. Você para de fazer perguntas reais, para de tentar entender por que alguém pensa diferente, porque no fundo você já decidiu, eles estão errados e você está certo. Fim, conversa encerrada antes de começar. O diálogo socrático, aquele método milenar de descobrir verdade através de perguntas honestas, se torna impossível. Todos viram pregadores, ninguém quer ser aluno. O antropólogo Clifford Geertz dizia que cultura é teias de significado que nós mesmos tecemos. Mas hoje não temos uma teia, temos milhões de teias microscópicas, isoladas, sem pontos de contato, tribos digitais que não conversam, apenas gritam através do abismo. E a capacidade de verdadeiramente ouvir, de suspender julgamento tempo suficiente para compreender uma perspectiva alienígena, essa capacidade atrofia como músculo não usado. Isso é o oposto do ideal socrático. É o fim da inteligência social como projeto coletivo. E se a perda de pistas sociais enfraquece nossa capacidade de entender indivíduos e a fragmentação de realidades nos aprisiona em tribos isoladas, há ainda uma terceira força, a economia da indignação. Existe uma verdade desconfortável que ninguém quer admitir. Sua atenção se tornou o recurso mais valioso do século XXI, mais valiosa que petróleo, mais valiosa que ouro, porque a atenção se converte em dados, dados se convertem em dinheiro, e todo mundo está competindo pela sua atenção. Empresas de tecnologia, mídia, influenciadores, políticos, marcas, todos. E descobriram o truque. Nada captura atenção melhor que indignação, raiva, medo, ultraje moral. Estudos da Universidade de Nova York mostraram que cada palavra carregada emocionalmente num post aumenta em
20% a chance de ele ser compartilhado. Tweets com linguagem moral emocional se espalham 3 vezes mais rápido. Isso não é acidente, é design. A mídia tradicional sempre soube disso. Se sangra, lidera, sempre foi o lema. Mas redes sociais transformaram esse princípio em ciência exata, em algoritmo, em modelo de negócio global. Cada plataforma funciona como uma máquina de amplificação de ultraje. Você abre o feed, primeira coisa que vê, algo que te deixa furioso. Segundo post, algo que confirma tua fúria. Terceiro, alguém da outra tribo dizendo algo absurdo. Você nem percebe, mas está sendo condicionado. Pavlov com seu cachorro não fez nada diferente. Notificação, dopamina, indignação, engajamento. Repete, 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 até que raiva vira tua forma padrão de interagir com o mundo. Até jornalistas sérios, pessoas que deveriam saber melhor, caem nessa armadilha. Eu mesmo faço isso. Abro o Twitter, vejo algo absurdo, sinto aquela coceira de responder, de corrigir, de educar aquela pessoa obviamente errada. É viciante. E o pior, funciona nos dois lados, direita e esquerda, religiosos e ateus, todos alimentando a mesma máquina de indignação, cada um convencido que está do lado certo da história, sem perceber que são combustível para o mesmo motor. O algoritmo não tem ideologia, ele só quer engajamento. E descobriu que humanos são máquinas de tribalismo emocional esperando para ser exploradas. O resultado? Vivemos num estado de hiperestimulação emocional constante. Tudo é urgente, tudo é escândalo, tudo é batalha existencial. E quando tudo é urgente, nada é urgente. Quando todo dia traz novo apocalipse, você desenvolve fadiga moral, anestesiamento, cinismo, a capacidade de ter empatia genuína, de sentir compaixão real, de se conectar emocionalmente com outro humano sem agenda, sem performatividade, sem plateia virtual assistindo, essa capacidade murcha. E sem empatia, sem capacidade de sentir o outro, a inteligência social não pode existir. Você pode ter milhões de seguidores, pode dominar o algoritmo, pode viralizar toda semana, mas não está se comunicando, está performando. E performance não é conexão, é solidão assistida. Mas surge a pergunta inevitável: como podemos quebrar esse ciclo? O escritor E.M. Forster escreveu em 1910, apenas conecte. 2 palavras que resumem tudo. Mas ele não estava falando de Wi-Fi, estava falando de algo muito mais difícil: conectar emoção e intelecto. Conectar com outro ser humano através do abismo da diferença. Conectar com sua própria humanidade antes de tentar conectar com outros. A solução começa com recuperar a arte perdida da presença, e isso é mais radical do que parece. Quando foi a última vez que você teve uma conversa, uma de verdade, sem olhar para o celular, sem pensar na próxima coisa que ia dizer, sem planejar sua resposta enquanto a outra pessoa ainda falava? Presença não é só estar no mesmo lugar, é estar completamente disponível, atenção indivisa, sem agenda escondida. Começa com perguntas honestas, não perguntas retóricas para provar seu ponto, perguntas verdadeiras, perguntas socráticas. Quando alguém diz algo que você discorda, antes de refutar, pergunte: por que você acredita nisso? E ouça, realmente ouça, não para responder, para entender. Faça seguimento. O que te levou a essa conclusão? Tente reconstruir o caminho mental que levou a pessoa até ali. Você pode discordar da conclusão, mas quase sempre vai encontrar lógica interna. E aí surge algo mágico: empatia cognitiva. Você não precisa concordar para entender. Segunda prática, limite draconiano de comunicação assíncrona. Se a conversa precisa de mais de 3 mensagens de volta, ligue. Sério, pegue o telefone. Ou melhor, marque pessoalmente. Parece antiquado, não é, é essencial. Pesquisas do neurocientista Matthew Lieberman mostram que conversas face a face ativam redes neurais sociais que texto não ativa. Seu cérebro precisa desse treino, é músculo social, atrofia sem uso. Terceira prática, pratique o desconforto produtivo. Conversas difíceis não devem ser evitadas, devem ser buscadas. Não procure briga, procure complexidade. Sente com alguém que pensa radicalmente diferente de você. Peça para explicar a posição sem julgamento. Segure a ansiedade, deixe os silêncios existirem. Silêncio não é falha na comunicação, é parte dela. É onde processamento acontece, é onde mudança começa.
Quarta prática, desintoxicação algorítmica. Uma vez por semana, busque ativamente perspectivas que desafiam suas crenças, não para concordar, para calibrar. Leia jornal que você normalmente detesta. Assista vídeo de pensador que você discorda. Busque a versão mais forte do argumento oposto, não a caricatura mais fácil de derrubar. Isso não te deixa confuso, te deixa inteligente. Quinta, verifique antes de reagir. Alguém postou algo absurdo? Antes de compartilhar indignado, pare, respire, pergunte: isso é real? De onde vem? Qual é a fonte? Estou sendo manipulado emocionalmente? Em 80% dos casos, a resposta é sim. E compartilhar indignação baseada em falsidade não te torna justiceiro, te torna parte do problema. Mas solução individual não basta. Precisamos fortalecer inteligência social em escala coletiva. Instituições têm papel crucial aqui. Escolas deveriam ensinar comunicação não violenta desde o fundamental. Empresas deveriam treinar escuta ativa, não apenas produtividade. Plataformas digitais deveriam premiar profundidade sobre viralização. Isso soa utópico? Talvez, mas a alternativa é distópica. Sociedade de autistas sociais gritando sozinhos em câmaras de eco. Governo, mídia, academia, todos precisam valorizar nuances sobre manchete, complexidade sobre simplificação, humildade intelectual sobre certeza arrogante. E indivíduos, precisamos reaprender habilidades ancestrais. Debate honesto, argumentação de boa-fé, caridade interpretativa, assumir a melhor versão do argumento do outro, não a pior. Áreas como filosofia, psicologia, antropologia, literatura, todas ensinam empatia cognitiva. E nunca é tarde. Adultos podem aprender. Neuroplasticidade não tem prazo de validade. Você pode, aos 40, 50, 60 anos, desenvolver inteligência social que nunca teve, mas precisa querer, precisa praticar. Como qualquer habilidade, atrofia sem uso e cresce com treino deliberado. E aqui está a distinção crucial que precisamos fazer. Ceticismo não é cinismo. Ceticismo questiona, investiga, busca a verdade. Cinismo assume que tudo é mentira, que ninguém é honesto, que motivos são sempre escusos. Ceticismo é ferramenta, cinismo é prisão. Muita gente confunde os dois porque ambos parecem críticos, mas ceticismo te liberta, te torna mais preciso, te conecta com realidade. Gastronomia. Desintoxicação desprovisadas em casa. Uma vez por semana, busque ativamente perspectivas que desafiam suas crenças, não para concordar, para calibrar. Leia jornal que você normalmente detesta. Assista vídeo de pensador que você discorda. Busque a versão mais forte do argumento oposto, não a caricatura mais fácil de derrubar. Isso não te deixa confuso, te deixa inteligente. Quinta, verifique antes de reagir. Alguém postou algo absurdo? Antes de compartilhar indignado, pare, respire, pergunte: isso é real? De onde vem? Qual é a fonte? Estou sendo manipulado emocionalmente? Em 80% dos casos, a resposta é sim. E compartilhar indignação baseada em falsidade não te torna justiceiro, te torna parte do problema. Mas solução individual não basta. Precisamos fortalecer inteligência social em escala coletiva. Instituições têm papel crucial aqui. Escolas deveriam ensinar comunicação não violenta desde o fundamental. Empresas deveriam treinar escuta ativa, não apenas produtividade. Plataformas digitais deveriam premiar profundidade sobre viralização. Isso soa utópico? Talvez, mas a alternativa é distópica. Sociedade de autistas sociais gritando sozinhos em câmaras de eco. Governo, mídia, academia, todos precisam valorizar nuances sobre manchete, complexidade sobre simplificação, humildade intelectual sobre certeza arrogante. E indivíduos, precisamos reaprender habilidades ancestrais, debate honesto, argumentação de boa-fé, caridade interpretativa, assumir a melhor versão do argumento do outro, não a pior. Áreas como filosofia, psicologia, antropologia, literatura, todas ensinam empatia cognitiva. E nunca é tarde. Adultos podem aprender. Neuroplasticidade não tem prazo de validade. Você pode, aos 40, 50, 60 anos, desenvolver inteligência social que nunca teve, mas precisa querer, precisa praticar. Como qualquer habilidade, atrofia sem uso e cresce com treino deliberado. E aqui está a distinção crucial que precisamos fazer. Ceticismo não é cinismo. Ceticismo questiona, investiga, busca a verdade.
Cinismo assume que tudo é mentira, que ninguém é honesto, que motivos são sempre escusos. Ceticismo é ferramenta, cinismo é prisão. Muita gente confunde os dois porque ambos parecem críticos, mas ceticismo te liberta, te torna mais preciso, te conecta com realidade. Cinismo te isola, te torna paranoico, te desconecta de humanos. Inteligência social real é recusa ativa de viver no piloto automático. É escolha consciente de processar antes de reagir. É perguntar por quê antes de aceitar ou rejeitar. É dizer não sei sem vergonha quando realmente não sabe. Como dizia Sócrates, só sei que nada sei. Mas ele sabia muito. Sabia fazer perguntas certas, sabia ouvir. Sabia que comunicação verdadeira é ponte, não trincheira. E hoje, mais do que nunca, precisamos de construtores de pontes, porque abismos estão crescendo. E se não recuperarmos essa habilidade ancestral de realmente nos conectar, de verdadeiramente nos comunicar, não é apenas inteligência social que colapsa, é civilização. Viajamos da Atenas antiga até sua tela, da sabedoria socrática até o caos algorítmico. Vimos como perdemos da arte de nos comunicar, não porque esquecemos palavras, mas porque esquecemos humanidade. Vimos como tecnologia que prometia nos aproximar nos fragmentou, como tribos digitais substituíram comunidades reais, como indignação virou moeda mais valiosa que verdade. Mas também vimos o caminho de volta. Não é fácil, requer esforço consciente, requer coragem de ser vulnerável, requer humildade de admitir que você pode estar errado. Mas é possível. Um diálogo de cada vez, uma pergunta honesta de cada vez, uma conexão humana real de cada vez. A escolha é sua. Você pode continuar performando conexão enquanto morre de solidão digital, ou pode fazer o trabalho difícil de realmente se comunicar, de realmente entender, de realmente conectar. Se esse vídeo incomodou você, ótimo! Desconforto é onde crescimento começa. Se te fez pensar diferente, melhor ainda. Inscreva-se no canal, ative o sininho, junte-se aos que recusam aceitar a morte da inteligência social como inevitável, aos que ainda acreditam que humanos podem se entender através das diferenças, aos que constroem pontes enquanto outros cavam trincheiras. Questione, escute, conecte.